never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Boa tarde, meus amores do sexto ano. Então, como eu havia comentado, em aula anterior, em virtude da mudança de horário, a nossa aula de produção, que antes era na quinta-feira, agora, depois dessa semana, será na sexta-feira, certo? Então, a gente tem a programação de segunda a quinta, exceto a terça-feira, com aulas de língua portuguesa, e na sexta nós encerramos a semana com aula de produção textual, beleza? Para quem não tem o horário, não se perca. Bem, no nosso capítulo 5 nós estamos trabalhando, o gênero textual relato de viagem. Professora, para que serve um relato de viagem? Como que eu, como aluno, vou utilizar um relato de viagem? O relato de viagem, ele busca, informar pessoas sobre determinado local, explanar, mostrar as características, não levar para o lado pessoal, mas buscar informar todas as características do local. Por isso que é interessante fazer, as anotações, quase não sai. As anotações para que você não perca, nenhum flash do que você vivenciou em determinado local. Professora, eu só posso fazer um relato de um local que eu estive? Aqui nós vamos viajar sem sair de casa. Olha que legal. A nossa produção, mais à frente nós vamos falar, que a gente vai pesquisar características de determinado local e essas características vocês vão fazer uma viagem fictícia, imaginária, que existe apenas na cabeça de cada um, certo? Então vamos lá, o relato de viagem, você só não pode colocar características pessoais, certo? Então não pode restringir você não ter gostado do lugar ou você ter amado o lugar. Você vai mostrar o lugar para quem não conhece. Mostrar, quando eu digo mostrar, escrever sem a pessoa estar olhando. Ela vai imaginar através da leitura, ela vai viajar através da sua leitura. Lembra na quarta-feira, quando nós lemos juntos, Em Busca do Magic Bus, certo? Então, quem conhece, ele pode, no momento, conhecer coisas que ele não viu, não chegou a anotar, e podemos também ajudar as pessoas que não foram, que nunca foram, ou ajudar essas pessoas, ou, vamos dizer assim, aguçar, a vontade de viajar a determinado local. Professor, e o relato de viagem, ele serve para relatar sua viagem? Não. O relato de viagem é um gênero textual que trabalha, além de relatar as viagens, nós podemos relatar um local, uma pessoa. Por exemplo, vocês vão falar da professora para uma pessoa que não a conheça, não me conhece. Vocês vão falar a minha altura, a minha grossura, que cor é meu cabelo, que cor é meus olhos, pareço com quem, até a pessoa formular mais ou menos a imagem de determinada pessoa. Então, o relato de viagem, ele não se restringe apenas à viagem, certo? O relato é relato sobre algo, sobre alguém, sobre determinado local, certo? Mas o relato de viagem, sim, viagem é falando, sobre viagem. Então, eu gostaria que vocês abrissem hoje o livro de língua portuguesa. Professora, mas a senhora falou que era aula de produção textual. Sim, dentro do nosso livro de português nós também trabalhamos o É Hora de Produzir, certo? Que também é produção textual. Então vocês abram aí o livro de vocês na página 221. Na página 221, o nosso É Hora de Produzir, ele começa falando antes, de uma, vamos dizer assim, de um alerta na hora de você produzir o seu relato de viagem. Vamos lá. Antes de começar a escrever, uma curiosidade, que vocês podem perceber em textos que já leram e podem colocar no texto que vocês irão criar a partir de agora. Vamos lá. Nos relatos, é muito comum associarem-se
marcadores de tempo a indicações de lugar. Observe isso nesta frase, retirada do primeiro texto deste capítulo, A Grécia é Azul. Vamos lá, nós temos aí: decidi ficar somente um dia em Atenas e no dia seguinte tomei o ferry até a ilha de Siros. Percebam aí, somente um dia está relacionado ao tempo que ele ficou. Atenas é o lugar. Mais à frente também, no dia seguinte, também relacionado ao tempo, ele fala, né, na ilha de Siros, também é um lugar. Então é bom que vocês se prendam um pouco na hora que vocês forem produzir os textos de vocês, certo? Em tempo e lugar, que é bastante, né, interessante ter dentro do texto de vocês. É uma característica, né, dos relatos de viagem. Neste exercício, você produzirá um novo relato, mas agora procurando deixar bastante claras essas referências de tempo e lugar. Então, dentro da produção de vocês, do texto de vocês têm que deixar bem claro ao leitor sobre tempo e lugar, certo? Tempo, quando foi que se passou. Sempre é bom, uma dica para vocês, né? Na hora de produzir um relato de viagem, mesmo que eu não produza no local que eu esteja, mas é bom que eu faça anotações. Por quê? Porque nem tudo que eu estou vendo, meus olhos estão captando naquele momento, eu posso me recordar depois, certo? Então, para que eu faça o máximo possível de características ao meu leitor, tenho que fazer anotações, porque a cabecinha não guarda tudo. A gente tem aquele momento, né, de curiosidade, de olhar tudo, mas nem sempre a gente grava tudo, certo? Por isso que é bom fazer as anotações. Vamos lá, nossa proposta, que está na página 221 ainda. Temos aqui: o texto que você produzirá agora será um relato de viagem imaginária. Já pensou viajar sem sair de casa? Olha que legal! Você deverá, nosso galinho, você deverá escolher um dos lugares retratados a seguir para relatar suas aventuras. Depois, os trabalhos serão lidos em uma roda de leitura. Como o nosso momento é muito delicado, esse processo, né, de quarentena, né, devido às aglomerações, não tem como vocês fazerem a leitura, mas quando vocês produzirem no caderno de vocês de produção, lembrando, cabeçalho, feito à caneta e uma foto legível, por favor. Porque tem algumas fotos que os alunos me mandam que eu tenho que pedir outra, porque eu não consigo, né, nem enxergar, desfocada. Então prestem atenção na hora que vocês forem fazer a foto para a tia. Legal? Vamos lá. Seria interessante pesquisar, já que vocês não conhecem o lugar. Quer dizer, eu acho que não, né? Possa ser que alguém conheça. Em livros, revistas ou na internet. Os pontos turísticos do destino escolhido. Então, você, como produtor, né? Como você vai relatar a sua viagem imaginária. Como você não está presente, você vai ter que pesquisar sobre clima, sobre os pontos turísticos, para vocês poderem apresentar às outras pessoas. Então, qual destes lugares você gostaria de conhecer? Antes mesmo de ler qual é a imagem, ficar onde? Fora do Brasil? Taranana. Vamos lá. Observem primeiro a imagem. É um lugar quente, é um lugar frio, é um lugar com água, é um lugar com florestas. Então, para vocês, é bom que vocês busquem, né, produzir algo do que vocês gostem. Até porque nós temos aqui várias opções. A imagem 1 nós temos aí na Tailândia. A imagem 2 na Suécia. Imagem 3 no Egito. Imagem 4 no Machu Picchu. A imagem 5 é Tóquio. E a imagem 6 em Dambulla, certo? Sri Lanka. Vocês têm aí, no caso, no livro de vocês, 6 opções de lugares diferentes
Professor, eu posso fazer mais de um? Não, porque vai bagunçar as informações ao seu leitor. Porque um lugar com água, um lugar quente, um lugar tropical, um lugar frio. Então isso não irá bater no seu texto. Então escolha apenas uma imagem das 6. A que mais você tem vontade de conhecer, o que você já ouviu falar. E você pesquisa para você poder, né, informar, buscar, né, mostrar características às pessoas que irão ler o seu texto, certo? Aí nós temos um planejamento. Gente, é muito importante que vocês sigam o planejamento. Por quê? Quando eu sigo a linhagem do planejamento, eu vou fazer de acordo com o que o livro pede, de acordo com o que a professora irá avaliar. Porque você pega aqui uma imagem, vai fazer da sua cabeça do jeito que você quer, às vezes não sai do jeito que a professora pede, certo? Então é muito importante que vocês sigam o planejamento. Uma dica, tá certo? Vamos lá. Para planejar seu texto, pense nisto. É muito bom que antes de fazer as anotações, a produção em si, vocês busquem fazer pontos, né, do que você quer colocar no seu texto. Isso eu sempre faço e dá muito certo. Número 1. Quando aconteceu essa viagem? Eu era pequena, foi agora recentemente, é imaginária, mas você vai imaginar quando que ela aconteceu, para você informar as pessoas. 2. Você viajou sozinho ou com um grupo? Essa viagem aconteceu como? Com a família? Com amigos? Então você irá também, né, desvendar esse mistério. 3. Qual desses lugares você visitou? Então você vai colocar das imagens qual foi o local que você chegou a visitar e você vai mostrar características daquele local, certo? 4. Quais são as características desse lugar? O 3 e o 4 eles estão bem atrelados. 5. O que mais chamou sua atenção? Foram as pessoas, foram as roupas que elas vestiam, foram a forma de falar, foi o clima diferenciado do clima de vocês. Então tudo isso vocês podem também ampliar dentro do texto de vocês. 6. Quanto tempo durou sua viagem? Você ficou lá uma semana, um mês, foi as férias todas? Foi período de férias ou não foi? A viagem foi rápida? Tudo isso também você pode colocar dentro do seu texto. 7. O que aconteceu de mais interessante? Gente, como o relato de viagem ele é um texto, né, que explana características, ele informa sobre determinado local, é bom que vocês não levem para o lado pessoal. Vocês coloquem o que aconteceu de interessante, vamos dizer, dentro da família, dentro do grupo, não só para mim, ok? Aí nós temos lá, com base nessas questões, produza seu relato. Você poderá também mencionar sentimentos vividos durante a viagem, as emoções que você, como viajante, né, pôde sentir. O que fez de tão especial? O que a fez tão especial para você? O que aconteceu lá que essa viagem ficou marcante na sua vida? Seja de bom, seja de ruim. Lembre-se também de deixar claras as referências ao tempo e aos lugares visitados. Percebam que lá no começo ele fala sobre tempo e lugar. Então, essa marca tem que aparecer dentro do texto de vocês. Legal? E a produção, no caderno de produção textual, lembrando mais uma vez, cabeçalho bonitinho, letra legível, a caneta e a foto também boa, tá certo? Se a imagem do celular não for muito boa, porque né, todo mundo tem um celular novo, escolha um lugarzinho claro, certo? E uma ótima tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana, bons estudos. Tchau, tchau e até a próxima. Beijos!